Amados, hoje é o segundo dia em que nós nos reunimos aqui. Tivemos ontem, né? Ontem nós falamos sobre o que mesmo? A consciência humana, né? Fizemos ontem uma palavra introdutória. E hoje nós queremos dar seguimento, dar sequência no pensamento acerca da gestação do anticristo e a consciência humana. Importante que nós, ao ouvirmos essas palestras todas, ainda teremos amanhã e domingo, nós possamos fazer sempre essa relação. A relação entre a consciência humana, de que falamos ontem, e a gestação do anticristo. E hoje nós vamos fazer alguns apontamentos de maneira mais específica acerca do anticristo, não enquanto necessariamente um indivíduo a se revelar e se manifestar escatologicamente, ainda que isso seja possível, mas queremos falar de uma maneira ampla acerca do espírito do anticristo. Portanto, hoje o nosso tema de modo específico é o espírito do anticristo. Ok? Vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui. Vamos abrir em primeira epístola de João. Vamos ler o capítulo 1, versículo 7. Também capítulo 2, versículo 22. E então capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 22. Tá bom? Vamos então na ordem, né? Capítulo 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Agora capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que confessa, ou melhor, e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. Queridos, muito se fala sobre anticristo, né? E na verdade, aqui na epístola de João, é o único lugar da escritura que nós vamos encontrar a expressão conforme nós estamos tratando, anticristo. Então em toda a escritura nós não teremos nenhum outro lugar em que nós vamos encontrar esta expressão, anticristo. Somente aqui no capítulo 2 de 1 João, versículo 18, e então no versículo 22, e então no capítulo 4 e versículo 3. João é o que fala sobre o anticristo. João é aquele que trata de maneira bem particular acerca da natureza e do espírito do anticristo. Se os irmãos atentarem para o capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim, olha: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Veja que o apóstolo usa a expressão o espírito do anticristo. Evidentemente que nós não podemos pensar espírito enquanto uma pessoa, de uma maneira específica, claramente, uma vez que a palavra espírito aqui nesse contexto, e é óbvio porque ele diz, como tendes ouvido que ele vem e presentemente já está no mundo. Espírito aqui quer dizer a disposição, quer dizer o vigor, quer dizer a obra, quer dizer o intento, quer dizer o propósito. Assim como vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando claramente nós encontramos a profecia em que diz acerca de João Batista. O próprio Cristo, se referindo a João Batista, fala: ora, ele é o Elias que estava por vir, porque havia uma profecia dizendo que esse que haveria de preceder o Messias, ele viria no espírito e no poder de Elias, significando que ele vem no mesmo intento, ele vem no mesmo propósito, ele vem na mesma disposição.
ele vem no mesmo vigor e no mesmo ministério do profeta Elias. E portanto, João nos traz esse entendimento, dizendo que existe uma disposição no mundo, existe um intento, um propósito, desde o início, que está agindo em várias mentes e em vários corações, e que João chama, portanto, esse espírito do anticristo. Então, antes de entrarmos especificamente nas profecias de Daniel, ou que seja de Apocalipse, que falam acerca do anticristo, nós precisamos compreender essa expressão, anticristo, e entendermos esse espírito de que João fala, que é o espírito do anticristo, para não cairmos no engano, de aguardar meramente a manifestação de um homem objetivo, histórico, que haveria de vir sobre o mundo e agir coercitivamente sobre todo o mundo. Lógico que nós não negamos absolutamente que é possível que apareça uma manifestação, alguém de quem se possa falar que é o anticristo, do mesmo modo que ocorre com Cristo, O Cristo de Deus veio ao mundo e se manifestou historicamente como o Cristo de Deus. Entretanto, sabemos que esse Espírito de Cristo está trabalhando em muitos corações para construir um homem coletivo. Não é dito que há Cristo enquanto cabeça e a igreja enquanto o seu corpo, o corpo de Cristo? Não é verdade ou não? E essa igreja não é um grupo de pessoas e, portanto, este corpo, essa cabeça forma um homem coletivo, um homem crístico, um Cristo cósmico, orgânico, que é composto de muitas pessoas, tendo o Senhor por cabeça. Semelhantemente, o anticristo, ainda que tenha uma expressão e uma manifestação histórica e uma manifestação escatológica bem definida, o certo é que esse homem, ele será como que o cabeça de um grupo de pessoas e, portanto, um homem coletivo chamado anticristo. João é específico ao tratar desses detalhes. Por exemplo, no capítulo 2 da sua epístola, versículo 22, vamos tratar de alguns pontos específicos. O anticristo, o que é? Nós temos assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Portanto, o espírito do anticristo é exatamente a disposição caída, pecaminosa das trevas, diabólica, certamente, nos corações que se propõem, ou que mesmo consciente ou inconscientemente, se propõem a negar o Pai e a negar o Filho. E eu sei que nós temos um costume, e já ouvimos muito acerca de confessar a Jesus Cristo, e às vezes nós falamos assim: a pessoa que aceita Jesus é aquela que confessa a Jesus, A gente faz um apelo, faz uma pregação, e a pessoa então confessa a Jesus com um sinal de mãos dizendo: eu aceito a Jesus. Ou então alguns falam assim: não, no seu trabalho você não pode dizer que você não pode negar que você é um cristão. Você tem que dizer, porque as pessoas têm vergonha de confessar que é um cristão, que é um crente, que é um evangélico, ou que qualquer outra coisa. Então, já ouvimos muito essa ideia de que negar o Pai e negar o Filho seria você falar: não, ou então ficar calado, omitir, ou então alguém que não fez aquele sinal com a mão aceitando a Cristo. Entretanto, o fato é que, apesar dessa confissão verbal, ou dessa confissão simbólica de se levantar a mão, não poucos cristãos estão neste mesmo princípio de negar o Pai e o Filho. Porque negar o Pai e o Filho não é simplesmente uma questão de você falar sim ou não, mas deve estar de acordo com aquilo que o Cristo de Deus é e aquilo que Deus é. Para entendermos isso, vamos ler Salmos, capítulo de número 2. Livro dos Salmos, no capítulo 2, temos aqui uma profecia que trata dessa questão do Pai, essa questão do Filho, e essa questão desse espírito do anticristo, que nega o Pai e nega também o Filho. Vamos fazer uma breve análise deste capítulo tão importante. São apenas 12 versículos. Eu quero que você preste bastante atenção no que diz esse salmo profético. O texto começa dizendo assim:
Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Queridos, esse primeiro início de texto aqui, os 3 primeiros versículos, nós temos uma verdade fundamental. A verdade é que o homem, ele foi criado em Deus, e o homem foi criado para Deus. Essa verdade, ela é ilustrada naquela parábola da videira com seus ramos, no capítulo 15 de João. Se o tempo permitir, nós falaremos sobre ela no domingo. Mas aquela parábola ilustra claramente quando se diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois o quê? Os ramos. Então veja que os ramos, eles nascem e eles procedem em razão da videira. Ou seja, todos os homens, eles procedem de Deus, eles nascem de Deus, eles nascem para Deus, eles existem em Deus, conforme nós mencionamos ontem no texto de Paulo, em Atos capítulo 17, que todos nós vivemos, existimos e nos movemos nele. E portanto o homem, ele constantemente é aclamado, ele recebe constantemente de Deus um apelo interior, para que o homem viva em consonância e harmonia com a sua origem, com Deus. O homem, ele existe para viver por meio de Deus. O homem deve desenvolver um entendimento e uma consciência dessa necessidade de que nós nascemos de Deus, que nós somos de Deus, pertencemos a Deus e precisamos, portanto, no coração e na consciência, permanecermos nele. Ocorre que a queda do homem, como a queda dos anjos caídos, ela gera no coração e na mente uma ilusão. As trevas procuram enganar o homem, levando-o a pensar que ele pode viver sem Deus. Isso é demonstrado claramente desde o texto de Moisés, em Gênesis capítulo 3, quando a serpente dizia à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, certamente morrerás. Ou melhor, Deus sabe, eu falei o inverso, né? Que se comerdes esse fruto, não morrerás, pelo contrário, serás como Deus. Ou seja, há uma promessa da parte do maligno, das trevas, de que o homem pode viver sem Deus, e vivendo sem Deus, ele ainda assim será como Deus é. Portanto, no coração dos seres caídos, e eu diria de todos os seres caídos, ocorre essa voz constante que procura nos enganar, procura nos seduzir, dizendo: rompamos de Deus os laços e as algemas que a Ele nos prendem. Ora, entenda que isso não é uma questão meramente intelectual. Alguém poderia dizer: não, pastor, o que eu mais tenho no meu coração é o desejo de viver por Deus. Mas nós vamos perceber ao longo dessa ministração e também das outras mensagens, que este engano, ele vem ao homem na forma de doutrinas caídas, doutrinas malignas. Quantas vezes nós não passamos a crer, passamos a defender e passamos a proceder de acordo com doutrinas que nos fazem independentes de Deus. E são doutrinas que são pregadas em nome de Deus. Como a serpente lá no Éden dizia claramente para a mulher: não foi assim que Deus disse. E aí começa a usar as próprias palavras de Deus, de modo a distorcer o sentido, a modificar o significado daquelas palavras, com o intuito de enganar ao homem. Como também no deserto da tentação, o diabo tentou enganar a Cristo, dizendo: faça isso ou aquilo outro, porque está escrito. E o apóstolo Paulo, portanto, nos adverte, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, dizendo: olha, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Então ocorre que há um desejo no coração do homem caído de romper com Deus essas algemas, esses laços.
Talvez se eu perguntasse aqui, vocês todos diriam: não, pastor, aqui todos que aqui estão têm um desejo de fortalecer cada vez mais esses laços, e esses laços que nos prendem e nos unem ao Criador. E certamente eu não vou discordar de vocês. Eu sei que existe um desejo cristão, existe uma busca no coração de cada um de nós de sermos melhores, de sermos ganhos, mas não podemos olvidar jamais de que a carne que ainda existe em nós, esse desejo pelo pecado que ainda há em nós, ainda é uma sedução para nos tirar desse propósito de permanecer e fazer não raras vezes, ou nos levar não raras vezes a pensar: rompamos de Deus esses laços e essas algemas. Isso porque não é apenas uma questão de fé em Deus e nem uma questão de fé em Jesus. É uma questão de fé no Evangelho. Alguém perguntaria: qual é a diferença? Veja que o texto diz que os reis, os povos, os príncipes se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Existe uma relação, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Deus e o seu ungido. Todos dizem que creem em Deus, isso é maravilhoso. Crer em Deus é necessário. Na verdade, é o princípio de tudo, crer em Deus. Se você não tem fé em Deus, você não tem o princípio, você não tem o começo de uma vida saudável. Entretanto, quando diz e no seu ungido, quer dizer e no seu Cristo, quer dizer, não basta você dizer que crer em Deus. Você tem que saber que Deus é esse que você diz crer. Eu digo isso porque uma vez que ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de vê-lo, uma vez que o Deus que habita em luz inacessível nunca foi visto por homem algum, e homem algum jamais subiu aos céus, eu pergunto: ora, como você pode conhecer esse Deus? Esse Deus que você declara, que você acredita, que você crê. Afinal, que Deus é esse que você crê? Todos dizem crer em Deus. Entretanto, há um risco muito grande. Isso se percebe claramente na nossa experiência. Quantas vezes nós projetamos um Deus? Nós dizemos que cremos em Deus, mas esse Deus no qual cremos é uma projeção daquilo que nós mesmos somos. Não é sem razão que muitos creem num Deus mau, num Deus perverso, num Deus incapaz de perdoar. Uma vez alguém me perguntou, não se escandalizem com isso, apenas reflitam, né? Orem, pensem e leiam as escrituras para entender. Alguém me perguntou: pastor, o que você acha? Você acha que no último dia, imagine você, se Lúcifer caído se dobrasse diante de Deus pedindo perdão, você acha que há salvação para ele? Olha a pergunta: você acha que há salvação para ele? E eu disse assim: olha, eu vou te responder de duas maneiras. De acordo com o que a Escritura apresenta, ou seja, a Bíblia já nos mostra um quadro final das coisas. Ou seja, não é nenhuma novidade para nós o futuro, uma vez que a escatologia já está definida. E portanto o próprio Deus diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, o que me leva a entender que não haverá arrependimento da parte do diabo. Eu entendo assim. Agora, a resposta que a pessoa quer ouvir é trabalhando uma hipótese. Digamos, hipoteticamente, que o diabo se arrependesse, trabalhando essa hipótese, ainda que na Escritura não haja essa hipótese, mas pensando o lado divino, eu diria, da parte do maligno, a Escritura declara que não há meio de remediação, não há como ele se arrepender da parte do maligno. Mas, trabalhando hipoteticamente, caso houvesse um verdadeiro arrependimento, eu respondo com uma pergunta: poderia o amor, aquele que é puro amor, se negar ao perdão a uma criatura que humilhada e prostrada clama por perdão? Poderia? O que vocês acham? É certo que o crente ele tem já suas doutrinas prontas, e o crente odeia o diabo como um inimigo pessoal. Ele não entende que o diabo, inimigo das nossas almas e inimigo de Deus, ele tem toda uma oposição a Deus. Isso é verdade.
e que ele tem trabalhado contra Deus ao longo de todos os tempos, mas Deus, da sua parte, ele é puro amor, ele é pura graça. Como Paulo diz, Deus não pode negar-se a si mesmo. E portanto, nesse sentido, eu diria que muitos vão projetando o seu próprio Deus de acordo com o seu próprio coração. Não é sem razão que teve um pastor muito famoso, aí todos conhecem, que quando aquele repórter da Rede Record pegou aquele câncer e veio a morrer, o pastor publicamente declarou que foi o Deus dele que matou, em retaliação a qualquer coisa que o repórter tenha falado, tenha dito. Então imagine só, eu tenho o meu Deus que me ama, que me protege. Quem falar contra mim, o meu Deus vai lá e mata. Olha que coisa interessante. Então tudo isso é projeção de deuses. Então, embora muitos creiam em Deus, a pergunta é: qual é o Deus em que você crê? E para nós podermos ter uma noção, não vamos ficar discutindo os méritos linguísticos, se aqui diz Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, ou em outro lugar diz outros nomes por razões linguísticas. Não vamos discutir esses méritos. As pessoas costumam tomar tudo objetivamente. Por exemplo, você vai discutir com fulano de tal, aí ele quer saber, você pronuncia adequadamente o nome de Deus? Sabe falar o nome de Deus na língua hebraica, conforme a língua da época? Aí fica uma discussão tola, mas depois que se consegue perceber o nome exato, a pronúncia exata, é possível que aquele ser não seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós encontramos aqui que os reis da terra se levantam contra Deus e contra o seu ungido. O ungido é o Cristo de Deus, que veio ao mundo, se fez carne, viveu como homem, e na qualidade de homem, ele fez algumas declarações, como por exemplo em João capítulo 7, versículo 15 a 17, ele diz: ora, a minha mensagem, a minha pregação, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, eu sou um enviado do Pai, e eu vim ao mundo para falar para vocês as palavras do meu Pai. Em outras palavras, como diz João Batista no capítulo 1 de João, uma vez que ninguém jamais subiu aos céus, e ninguém jamais viu o Pai, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, o Cristo de Deus encarnado e andando entre os homens, é a expressão exata do Pai. Querem saber quem é o Pai? Querem saber quem é o Deus verdadeiro? Querem saber exatamente qual é a sua vontade, o seu desejo, para saber até mesmo se o seu coração, a sua vida está em harmonia com esse Deus, ou está encaminhando para ficar em harmonia com esse Deus? Você precisará olhar para a pessoa de Jesus Cristo, para esse Deus unigênito que, estando no seio do Pai, veio ao mundo, se fez carne e manifestou o caráter do Pai. E portanto, todo espírito, toda alma, toda mente, toda consciência, todo coração que não se põe em harmonia com a vida e a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo, estão em oposição a Jesus Cristo e consequentemente em oposição ao Pai. Eu falo assim, e talvez a gente não para um pouco para refletir na profundidade das coisas, uma vez que o Evangelho ele é claro para nós, como Jesus viveu e como que ele ensinou. Cuidado para vocês não ficarem desesperados pensando: poxa, a minha vida não está em harmonia com o viver de Cristo. Mas não é uma questão de estar em harmonia agora, tudo é uma questão do seu coração. Por exemplo, Jesus Cristo ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu porém vos digo, amarás ao teu inimigo e abençoarás a sua vida, orarás por ele, não é isso? Só que isso é o Evangelho, isso é o Espírito de Cristo. Essa mensagem de Cristo está em plena harmonia com o coração do Pai. O nosso Pai Celestial, Ele é aquele que dá o sol e a chuva para maus e bons. E João capítulo 5 justifica que o fato de Ele fazer isso
é porque ele ama a todos indistintamente. Isto é o Evangelho, isto é o Pai, isto é o Filho, é o Pai e o seu ungido. E nós teologicamente entendemos isso. Porém, quando nós, na nossa vida prática, não raras vezes nos encontramos em situações, uma situação real e concreta, quantas vezes nós, lá no nosso íntimo, nós duvidamos e nós discordamos e nós nos opomos a essa palavra do Evangelho. Não sei se vocês já leram com atenção Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, cada uma daquelas proposições, todas falando sobre a natureza do reino de Deus, do espírito crístico no reino de Deus. Há uma parábola, Mateus capítulo 18, em que fala acerca de um credor. O nome da parábola é o credor incompassivo. Fala que, numa certa ocasião, este homem, chamado credor incompassivo, ele tinha uma conta, ele tinha uma dívida. Na verdade ele era um devedor a princípio. Ele tinha uma dívida, e então a pessoa para quem ele devia o chamou e falou assim: olha, você vai ter que pagar a sua conta, porque já tem muito tempo, sua conta está alta, e eu não vou mais permitir que você fique dessa maneira. E ele então prostrou-se, caiu ali, ajoelhado, clamando por misericórdia, clamando por socorro, clamando por graça. E aquele devedor viu o coração daquele homem e falou assim: não, tudo bem, você está perdoado, eu perdoo toda a sua dívida. Saiu aquele homem perdoado. Aquele homem representa cada um de nós, que recebemos de Deus um perdão de todas as nossas dívidas, nossos pecados. Saímos então aí perdoados, alegres, felizes, porque o coração de alguém perdoado é um coração feliz, um coração que encontrou paz com o outro, né, e consigo mesmo. Logo, entretanto, esse que fora perdoado encontrou um outro que lhe devia. Agora ele está na posição de credor. Qual foi a disposição do seu coração naquele momento? Ele que havia experimentado o Evangelho, ele que havia provado do perdão, da graça e da misericórdia. O que diz o texto bíblico? Que ele foi incompassivo. Não quis perdoar o outro que lhe devia uma quantia infinitamente menor do que a que ele devia ao outro. Daí então, alguns viram aquela cena e foram contar para o primeiro, dizendo: sabe aquele homem a quem tu perdoaste a dívida? Pois bem, ele se encontrou com outro que lhe devia, mas ele não foi capaz de perdoar. Por que Cristo conta esta parábola? Para dizer: olha, se você foi alvo do amor de Deus, e você foi alvo do perdão de Deus, e a pergunta que eu faço é: quanto esse perdão de Deus, ele toca o seu coração? Você se sente perdoado? Você se sente amado? Você se sente justificado? Você fala: sim, verdade, glória a Deus por isso. E eu pergunto agora: e qual é a sua disposição diante deste Evangelho na sua vida cotidiana? Estamos nós dispostos, ou pelo menos desejosos profundamente, de que haja uma mudança em nós, para que possamos agir da mesma forma e podermos orar o que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja que o espírito que é o espírito contrário, o espírito opositor a Cristo, não é somente aquele que diz: eu não o conheço, não é somente aquele que diz: eu não creio nele, não é somente aquele que fala palavras de blasfêmia contra ele, mas é também todo e qualquer coração que não se põe em harmonia com ele, ou que não considera no coração que o caminho dele é o melhor caminho. Aí nós julgamos que o nosso caminho é o melhor. E qual que é o nosso caminho? O espírito anticrístico. Você pode ler tanto no capítulo 7 do livro de Daniel, como no capítulo 13 do Apocalipse, que todas as descrições simbólicas do anticristo ele é uma fera, mostrando o espírito caído, animalesco do homem.
Não sei se vocês sabem, mas o homem caído, o homem terreno, o homem sem Deus, ele é simbolizado por um animal, aquele que não tem espírito humano. Não que não tenhamos, mas quando Paulo vai falar sobre o homem não regenerado, portanto o homem natural, o homem caído, ele fala, cuidado com os cães. E ele não está se referindo aos cães, animal, mas está dizendo sobre homens não regenerados, que são comparados a animais. Mas tem razão que em Daniel, nós vamos falar disso amanhã, no capítulo 4, assim como no capítulo 7, e também 4 e 7, vai demonstrar que as nações, os homens caídos, são como feras, são como animais. E é dito do anticristo que ele profere blasfêmia contra o santo, que ele se põe em oposição ao santo, ou seja, está falando de uma natureza caída, de uma consciência caída, de um coração caído, que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato, capítulo 2 de Salmo declara claramente a partir do versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja que é dito que Deus já estabeleceu esse princípio. O princípio do seu reino é estabelecido a partir de um decreto. Deus ungiu ao seu filho, e Deus o estabeleceu, e portanto a ordem do universo não será outra, senão esse Espírito de Cristo, que a tudo governará. Deus governará a tudo por meio desse Espírito de Cristo. No final, e não tem meio, não tem escapatória, todas as coisas hão de convergir para Ele. Não tem como, ainda que eu resista, que eu não creia, que eu não queira, o fato é que no final, somente Cristo haverá em toda a terra. E esse Cristo como manifestação e como expressão por meio de um corpo, por meio de homens vivendo e expressando esse Cristo. De sorte então que nós precisamos entender essa verdade, de que há uma necessidade profunda de que os homens se ponham nessa visão. Eu estou sempre sugerindo aos irmãos, leiam os evangelhos, leiam com atenção, leia cada palavra de Cristo, leia cada parábola, leia cada milagre, leia cada atitude, cada procedimento, e comece a ruminar essas palavras, assimilando-as para dentro do seu espírito, para que haja uma construção crística, de uma mente crística dentro de você. Porque em contrapartida, o anticristo, essa mente anticrística está sendo formada. Essa mente que se opõe a Cristo está sendo forjada em toda a humanidade. E isso nós encontramos desde os primórdios da humanidade, desde Babel, né? A gestação do anticristo começando em Babel. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 10. Vamos encontrar aqui, vamos ler o princípio desta obra que está sendo realizada na humanidade. Gênesis capítulo 10. Vamos ler aqui primeiramente os versículos 8, 9 e 10. Encontraram? Versículo 8 em diante diz assim: Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Vejam que o capítulo 10 de Gênesis e o capítulo 11, eles retratam o princípio dos reinos sobre a terra. A ordem é simples, né? Capítulo 1 e 2 nós temos ali a obra da criação. Capítulo 3 temos a queda do homem. Capítulo 4 e 5
Nós temos ali a história e a genealogia de Caim e de Abel e de Sete. Capítulo 6 a 9 nós temos o dilúvio, em que a humanidade foi dizimada da terra por meio de um dilúvio. Capítulo 10, final do dilúvio, sai Noé e a sua família da arca. A arca pousa no monte Ararat, desce ali ele e seus 3 filhos, suas 3 noras, e ali começa um novo tempo, um novo momento. Ali eles saem e começa novamente a terra a ser povoada. E então o capítulo 10 vai demonstrar exatamente como que esses pós-diluvianos foram se multiplicando sobre a terra. Mas é importante notar que esse momento de repovoação da terra é o início dos reinos sobre a terra. É por isso que coloca aqui o início das línguas também. Esse momento é um momento que é marcado como um terceiro nível na ordem dos acontecimentos espirituais acerca da queda do homem. Porque o homem criado em Gênesis 3, em Gênesis 2, ele cai no capítulo 3, a queda do homem. Se lermos atentamente, também à luz do Novo Testamento, veremos que a queda do homem foi uma questão de ilusão. A mulher sendo iludida, comeu do fruto. A mulher sendo iludida, caiu em pecado. A humanidade começa um processo de queda e de degradação a partir da ilusão, a partir do engano do maligno, como Paulo vai ratificar isso dizendo que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E esse momento de queda, portanto, é um primeiro passo da queda, ainda é um passo reversível. Eu me refiro reversível da parte do homem, porque o homem enganado, uma vez iluminado, ele pode então perceber o seu engano, ele pode então se arrepender do seu erro, e ele pode retomar o seu caminho. Razão porque no capítulo 3, quando o Senhor aparece a Adão e Eva já caídos, o Senhor lhe deixa uma promessa de salvação. Olha, eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o descendente da mulher para vos livrar dessa serpente, esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, não é fatal a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Há esperança ainda. Entretanto, há um avanço no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim, agora já caído, ele mata o seu irmão. E antes de ele o matar, o Senhor o procurou. E como diz o texto em Gênesis capítulo 4, Deus dizia a Caim: olha Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus falando e mostrando para ele. Ele tem um processo de poder pensar e refletir sobre aquilo que ele ia fazer, mas ele vai insistindo naquilo. E depois de matar ao seu irmão, é dito que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada Nod. É o processo de queda, o segundo passo, em que o homem, não somente iludido, ele começa, portanto, a tomar as suas primeiras decisões contra o Criador. Agora ele está de sobreaviso, ele está sendo avisado, mas ele vai insistindo em não permanecer do lado de Deus. Ele vai insistindo em não seguir o coração de Deus, a vontade de Deus, para que então, no terceiro passo, depois do dilúvio, quando saem os pós-diluvianos, e eles começam a se multiplicar sobre a terra. Certamente, nessa ocasião, Noé já havia morrido, e a humanidade já estava se multiplicando, já tinha bastantes pessoas sobre a terra, já era um número muito grande de pessoas sobre a terra, quando aqui vai acontecer o terceiro nível da queda, e esse nível de queda, o terceiro, é um nível irreversível. Repito, irreversível não em relação a Deus. Não que Deus diga, não há jeito de eu perdoar. Vocês fizeram tanto que eu me irritei a tal ponto que eu sou incapaz de perdoar vocês. Não, mas é o nível de queda a que a consciência humana chega. Um nível de rebelião. Por isso que quando nós lemos aqui o registro, o próprio registro mosaico, e embora mosaico, porque rudimentar, ele vai nos dando alguns indicativos para você perceber qual é a revelação que Deus quer nos trazer nessas porções. Como eu falava ontem,
muitos estão aqui preocupados com a historicidade dos fatos, discutindo se de fato aqui começou mesmo a divisão de línguas ou não. Estão preocupados com os aspectos objetivos da coisa, ao passo que o texto, embora tenha uma aparência histórica, ela tem uma razão para nos revelar algo que está latente aqui no texto. E isso que está latente no texto começa dizendo que esta Babel, que aqui será gerada, essa cidade que será chamada de Babel, e esta torre que será chamada de Torre de Babel, ela tem como seu fundador, como seu mentor, o seu originador, como sua raiz, um homem chamado Nimrod. Olha na sua Bíblia, capítulo 10, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Ou seja, essa Babel que tanto nos interessa, fala a princípio de um homem. Não olhe para a cidade enquanto cidade. Não nos interessa uma cidade física, geográfica, que já não existe mais como tal. Não pense na torre enquanto torre, uma torre feita de tijolo, porque essa torre já não existe mais. E se existisse também não nos interessava nada. E aqui é um ponto que eu começo a advertir vocês desde então, para que no domingo nós estejamos claros e alicerçados nesta verdade. Antes de eu prosseguir, estou parando aqui em Nimrod para fazer esse parêntese. Queridos, cuidado em nome de Jesus. E talvez para você seja muito difícil assimilar o que eu vou dizer. E eu demorei algum tempo para assimilar isso. Mas depois de assimilado no meu coração, já não tenho mais como ver de modo diferente. Hoje, se alguém me falar algo diferente do que eu vou dizer agora, eu tenho até, às vezes eu fico assim, meu Senhor, tenha pena, piedade da mente, do entendimento de tal pessoa. Aqui eu me refiro o fato de as pessoas, ao lerem a Bíblia, eles leem a Escritura objetivamente. Leem Gênesis 10 e 11, fala, você viu lá a cidade? Será que existe algum registro dessa cidade? Olha a preocupação da pessoa. O que os arqueólogos falam sobre essa cidade? Será que ainda existem as ruínas da cidade e da torre? Vamos fazer uma excursão para visitar as ruínas da cidade e da Torre de Babel? Ou seja, toda uma preocupação meramente objetiva, não orgânica, sem nenhuma relação com o homem. Isso vai resultar fatalmente aonde? Lá na frente. Se aqui é a semente, Babel, Babilônia, Grande Babilônia, não é esse o desenvolvimento? Falávamos ontem. Se começarmos assim, ao chegarmos lá no capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 17, o que se vai pensar? O que se costuma dizer? O que vão dizer? Vão dizer assim, olha, vocês sabiam que o anticristo vai sair da Europa? É Europa. Mais especificamente da Grécia. Será grego. Aí alguém ouvindo pergunta assim, mas será que a essa altura, 2018, depois de Cristo, será que ele já nasceu? Olha as preocupações. Alguém dirá, é bem capaz que ele já esteja nos seus 17, 18 anos de idade. Ou nos seus 25. Aí vem o outro e fala assim, porque quando ele chegar com 30 anos, aí ele começará a obra do ministério da iniquidade, como Cristo aos 30 anos começou a sua obra. E aí então ele vai trazer uma proposta econômica mundial. Ele vai trazer a proposta de uma religião única mundial. Ele vai trazer a proposta de uma moeda única, um exército único, tudo único, uma unificação meramente objetiva. E isso tudo vai ser marcado pela aceitação ou a rejeição de um chip. Imagine que ele vai propor que todos os nossos documentos, carteira de identidade, carteira de motorista, o CPF, a reservista, carteira de trabalho, assim como a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito, tudo seja reduzido a um chip. Se você receber esse chip, estará recebendo a marca da besta.
Se você não receber esse chip, não estará recebendo a marca da besta. Não é sem razão que os crentes estão até hoje eu ouço isso, olha, já está saindo um chip lá nos Estados Unidos, estão colocando um chip no cachorro. A Dilma queria colocar o chip aqui no Brasil, não deu certo, não conseguiu, mas aí eu falo, não, quando chegar o chip, eu não vou aceitar. Ora, como não? Como não vai aceitar? Ora, essas coisas tecnológicas que não tem nenhuma relação com o anticristo, absolutamente, nós aceitamos sem perceber. Eu mesmo estou ali com o meu celular, e esse ano, em outubro, eu vou votar. Eu tenho que votar, não tenho que ir lá votar? Seja branco, nulo ou em alguém. Meu título de eleitor está no meu celular. Eu não tenho mais a cédula. Não preciso mais da cédula. Já está lá. Hã? Você também recebeu também a marca do STE? Está no celular. TSE, né? Do TSE, desculpe-me. Recebeu a marca do TSE? Não, mas daqui uns dias tudo vai acabar. Hoje eu vou ao banco, por exemplo, e eu não preciso mais do cartão de crédito para poder sacar. Eu coloco meu dedo, ó, meu dedo é da mão direita. Da mão direita. Tecnologia. Quando, por exemplo, passou de ficha telefônica para o cartão, com os créditos, nós aceitamos sem pensar, não foi? E foi passando. Hoje em dia o crédito cai no seu celular, você não tem mais nem comprovante, tudo muito natural. Tecnologia, cheque quase já não se usa mais. Então, a tendência é que o mundo seja um mundo 100% digital. Isso é muito natural. Hoje em dia você vai chegando no shopping, a porta se abre para você sozinha, ninguém abre. É um sensor. Antigamente, na nossa infância, era coisa de filme, né, de ficção científica. As coisas vão acontecendo naturalmente. Então, muitos começam a pensar a Escritura desse ponto de vista meramente objetivo. Recebeu um chip, lago de fogo. Não recebeu o chip, para a glória eterna. Seria muito fácil, muito simples. Salvação e perdição está no chip. Você tem o chip, tem o inferno, o lago de fogo, o capeta. Não tem, tem o céu, Jesus, os anjos. Seria muito bom. Nem mesmo você precisaria receber a Cristo. Está em harmonia com o Evangelho, amar o Evangelho. Basta não receber aquele chip. Simples assim. Mas isso é pura ignorância. Nós devemos olhar a Escritura organicamente. Razão porque ao falar aqui de Babel, que é a semente do que será a Grande Babilônia será a consumação do mundo, desse mundo enquanto o império das trevas, que vai ser marcado pelo governo do anticristo, ou seja, o espírito do anticristo governando as mentes e os corações. Finalmente, começa falando de Nirode, esse que funda, e a critério, o próprio nome Nirode se traduz literalmente rebelião. Se traduz literalmente rebelião ou valente. Tem essas duas significações. Mas o fato é que quando eu olho para Nirode, eu tenho que pensar, aqui está nascendo uma mente de rebelião. A ideia, se você ler os capítulos 10 e 11, é de que Nirode ficou pensando após o dilúvio, pensando assim, puxa, nós queríamos viver nossa vida sobre a terra tranquilamente, mas simplesmente Deus, e aqui está o grande engano, esse engano já começa a nascer nessa mente diabólica. Deus não nos permitiu, e Deus interveio diretamente contra nós, e matou os nossos pais no dilúvio. Agora vai que esse Deus resolve outra vez nos matar. Em outras palavras, eu não estou muito interessado em viver em harmonia com esse Deus. Eu não tenho interesse em viver de acordo com os princípios do ungido desse Deus. Esse Deus tem seus princípios. Os princípios estão no espírito crístico do seu filho, do ungido. Mas eu não quero, eu quero romper essas algemas, esses laços, que são algemas e laços interiores. Eu quero lutar contra qualquer tendência de amar esse Deus, porque eu quero viver separado desse Deus, viver por conta própria, por mim mesmo, para mim mesmo.
Porque se é dito que tudo foi criado nele, por meio dele e para ele, pensa essa mente nirodiana, eu viverei por mim mesmo, para mim mesmo. Eu quero ser o centro de tudo. Eu vou me estabelecer na história e vou perpetuar o meu nome. Vou tornar o meu nome célebre em toda a terra. Começa a nascer aqui o que nós conhecemos na atualidade por humanismo, em que o homem se põe como centro, se põe como templo, se põe por Deus e se põe por objeto de adoração. Nirode, portanto, ele convoca uma grande assembleia. Nirode, ele vai convocar todos os pós-diluvianos para uma grande assembleia. Mas antes de abordar esse ponto que Nirode se propõe, veja que Nirode, e aqui no capítulo 10 diz que o seu nome significa rebelião, mas diz que ele se tornou um valente caçador diante do Senhor. Quando você lê a expressão valente caçador diante do Senhor, você pensa que ele era alguém que andava de acordo com a vontade de Deus. Mas a expressão diante da face de Deus, uma expressão hebraica que significa literalmente que na condição e na qualidade de caçador, Nirode se pôs cara a cara com o Criador, face a face. Esse diante se traduz cara a cara, ou como se diz, se pôs frontalmente contra o Criador, entesando o seu arco contra o Criador, em completa ameaça a Deus. Como que dissesse: deixe-me viver a minha vida. Se você intervier sobre minha vida, eu lhe atiro uma flecha, eu te mato, eu te destruo. Interessante que parece uma loucura pensar isso, né? Será que o homem poderia pensar algum dia em lutar contra Deus e pensar que poderia vencê-lo? O pior é que isso é tão fatual nos dias atuais. Nós temos que entender isso profeticamente. Salvo engano, no domingo nós vamos demonstrar como que Nietzsche declarou isso, dizendo: Deus está morto, nós matamos Deus. E como que de duas maneiras isso aconteceu, e de modo que se declara que a era moderna é a era sem Deus, é a era em que os homens agora vivem literalmente sem Deus, no seu viver prático e diário. Não vivem sem Deus no aspecto orgânico, mas o homem tirou Deus, mesmo nos lugares que levam o nome de Deus e o nome da religião. Então, quando diz que Nirode se tornou valente caçador diante do Senhor, fala agora de uma consciência que não somente se opõe, mas se põe frontalmente contra ele para uma luta. Se tornou valente caçador diante do Senhor. Capítulo 10, versículo 8, fala que ele se tornou poderoso sobre a terra, o que aponta para o seu espírito de liderança. Tornar um homem poderoso sobre a terra, um homem de influência sobre outras pessoas. Nirode, ele tinha um espírito de liderança muito forte. Um homem poderoso porque era um homem que muitos o seguiam, muitos o viam. Nirode se tornou inclusive um modelo de pessoa para o seu tempo. O modelo, alguém para quem as pessoas olhavam e queriam imitá-lo, conforme está aqui no versículo 9 do capítulo 10, diz: foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se. Ou seja, o fato de ele se colocar frontalmente contra Deus, se tornou conhecido de todos, daí todos dizerem, passou a se dizer, como um ditado inclusive, não é? Daí a dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Ou seja, essa consciência se tornou agora um mote, se tornou um exemplo, um modelo, se tornou um provérbio na boca do povo, no sentido de que Nirode se tornou agora o modelo. Todos agora falavam: olha, como ele, valente caçador diante do Senhor. Nirode passou a exercer influência, passou a exercer liderança, passou a ser modelo para as pessoas do seu tempo. De sorte que quando Nirode percebeu que os homens começavam a se espalhar sobre a face da terra, ele então convoca a todos os homens a se unirem
para construírem um reino. Para construir um reino. Daí vai dizer que o início do reino de Nimrod foi Babel. Capítulo 11 começa dizendo: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados sobre a face da terra. E aqui começa então o projeto de Nimrod. Há um projeto. Alguém que para e pensa e vai refletindo: olha, se nós nos espalharmos sobre a face da terra, nós vamos perder força. Nós vamos perder o poder, a capacidade de enfrentarmos a Deus. Ou seja, é preciso que nós venhamos a resistir a Deus frontalmente. E para tanto nós não podemos nos espalhar da face da terra. Então eu tenho um plano para que nós construamos uma cidade e que nós vivamos nessa cidade, façamos uma torre que nos leve até os céus. Vai que ele resolve mandar chuva dos céus e matar-nos de novo. Nós temos onde nos refugiar, podemos nos salvar dos seus juízos. E portanto vocês estão convocados a isso. Se perguntassem: mas como é que vai acontecer este plano? Bem, ligando o que estamos falando agora com a mensagem de ontem, essa cidade deve ser compreendida à luz da revelação como sendo a edificação de homens. Cidades, ou a cidade de Babel, ou Babilônia, ou Grande Babilônia, como sendo um símbolo dos homens. Vocês lembram disso de ontem, não? Quem lembra? Como nós demonstramos que o Apocalipse, ele traz duas grandes cidades simbólicas: a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Eu vou fazer uma breve revisão para vocês poderem conectar. Quem está vindo pela primeira vez, fazer as conexões devidas. O Apocalipse é um livro de sinais, é um livro de símbolos. Nunca queira interpretar o Apocalipse literalmente, você vai ter profundo problema. Quem toma o Apocalipse e quer entendê-lo literalmente, vai ter um grande problema quando chegar no capítulo 5 e vai ali ver a descrição, quando João diz ter visto Jesus Cristo no meio do trono de Deus. Diz: olhando eu vi, e eis um cordeiro em pé. Você vai pensar num cordeiro animal? Ou será que cordeiro é um animal cujas características principais apontam para as características simbólicas do Filho de Deus? Não se pode pensar num cordeiro literal. Se você for ler literalmente, vai ter que pensar num cordeiro. É dito que esse cordeiro tinha 7 chifres. Já é espantoso, porque um cordeiro tudo bem, mas quem já viu cordeiro com 7 chifres na testa? Alguém já viu? Seria espantoso um cordeiro com 7 chifres, né? 1, 2, 3, 4, 5, é feio, é estranho. E o pior, esse cordeiro, ele estava recém-imolado, portanto o pescoço estava cortado e o sangue estava quente, caindo. Se você olha essa visão e você diz: isso que está sendo dito é exatamente isso, você vai cometer um grande erro. Aí todos vão dizer: ah, pastor Alexandre, você é muito bobinho. É lógico que isso é simbólico. Isso é óbvio. Isso aqui é Jesus. E esse animalzinho descrito é um símbolo. A pessoa fala com toda, né, habilidade, clareza. Aí você: tudo bem, então vamos um pouquinho mais à frente. Vi no céu uma grande mulher vestida do sol, tal. A pessoa dirá: lógico que isso é símbolo. Uns vão dizer que representa Israel, a nação. Outros vão dizer que é a igreja. Outros vão dizer que é outra coisa. Mas todos vão concordar que ali é um símbolo. E eu pergunto: e quando chega na cidade de a Nova Jerusalém? Não, aqui é uma cidade mesmo. Não, peraí. Você disse que o cordeiro não era cordeiro, era um símbolo. A mulher não era mulher, era um símbolo. A besta que emerge do mar não é uma besta, é um símbolo de um poder.
A besta que emerge da terra não é uma besta, um animal, é símbolo de um poder religioso. Por que quando chega na cidade, é cidade? Veja que quebra-se um princípio. E aí você acaba ignorando o que o próprio capítulo 21 de Apocalipse vai declarar, alto e bom som, na voz do anjo que apresenta essa cidade, dizendo: João, venha, que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E João diz: e quando eu olhei, vi a cidade santa. A cidade é a noiva. Por isso que diz que ela descia do céu, ataviada como noiva para o seu esposo, que é o Cordeiro. E portanto nós sabemos por toda a Escritura que essa cidade, ou melhor, que a noiva do Cordeiro são pessoas. E portanto eu sou convencido por toda a Escritura que aquela cidade que se vê, Nova Jerusalém, é o povo de Deus eleito, redimido, justificado, glorificado, conformado à imagem do Filho, que aqui é representado por uma cidade, enquanto habitação, símbolo de habitação, símbolo de comunhão, símbolo de unidade, não é? É apenas um símbolo, eu entendo. E em oposição a essa cidade, pessoas, existe uma outra cidade, capítulo 17 de Apocalipse, que é a grande Babilônia, que é o produto final de Babel, Gênesis capítulo 10 e 11, que se desenvolveu e cresceu, se tornou Babilônia, que agora chegou na sua fase final de amadurecimento e frutificação enquanto grande Babilônia, e portanto só pode se referir ao conjunto de homens que estão no mesmo espírito consumado do seu princípio nirodiano. Ou seja, desde o princípio que Satanás procura gestar, está como que gerando no ventre das consciências uma maneira de pensar Deus, uma maneira de se relacionar com o mundo, uma maneira de se relacionar com os nossos semelhantes e conosco mesmo, que seja de oposição ante ao Espírito de Cristo. Cristo é deste modo. Lembram que numa certa ocasião, Jesus ia para Jerusalém, e ele haveria então de passar numa aldeia de samaritanos. Jesus falou assim para Tiago e João, dois irmãos que recebem o epíteto de filhos do trovão, para mostrar a natureza impetuosa desses irmãos. E é dito então que Jesus falou assim: olha, vá à frente, eu vou ficar aqui pregando, mas entre na aldeia de samaritanos e procure lá um lugar para nós dormirmos essa noite. Vamos dormir lá, no dia seguinte a gente segue para Jerusalém. Daqui a pouco lá voltam os dois irmãos, Tiago e João, brabos, soltando fogo pela venta, pelas orelhas, dizendo: Senhor, nós temos que tomar uma providência. O que foi? Os samaritanos não querem te receber, não querem. Como eles sabem que o Senhor é judeu e que o Senhor está indo para Jerusalém, eles disseram que o Senhor não se hospedará na cidade deles. O Senhor não é bem-vindo na cidade deles. E nós, pensando sobre isso, vimos aqui pensando e conversando, nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus, uma oração para que o Pai derrame fogo do céu e destrua aquela cidade. Nada mais do que justo, vocês não acham, não? Nada mais do que justo. Eles não querem Jesus, não. Eles não amam Jesus. Eles odeiam Jesus. Eles são contra Jesus. Eles matariam Jesus se fosse o caso. Então nada mais justo do que nós invocarmos a justiça e a santidade de Deus contra aqueles homens ímpios e perversos que não amam o nosso Deus. Vamos orar e Deus vai fazer como fez em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, descer fogo do céu e vai destruir todo mundo ali. Jesus olhou para eles e falou algo que é de fazer pensar.
vós não sabeis de que espírito sois. Ou perguntando, afinal, de que espírito vocês são? Em outras palavras, vocês estão de que lado? Do lado de Deus e do seu ungido? Ou do lado do espírito das trevas? Afinal, o Pai não envia condenação, Ele envia salvação. É certo que há o aspecto da condenação, mas a condenação, ela é o fruto da própria obra e da própria decisão do homem. Deus nada precisa fazer contra aqueles que o rejeitam. Os próprios caminhos dos homens o levam à sua própria destruição. A Escritura amplamente declara isso, alto e bom som. Paulo mesmo vai dizer que aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. E os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Ele diz, olha, não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o homem vai colher exatamente aquilo que ele plantou. É o fruto das suas obras, é o fruto do seu coração. De sorte então, que desde o princípio, portanto, está sendo gerado, ou está sendo gerada uma consciência caída. Por isso que a descrição desse projeto de Nirode é, vamos aqui todos nos reunir, ele diz, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Em outras palavras, vamos pegar o barro e vamos amassar bem este barro e vamos colocá-los em formas bem definidas para que todos os tijolos fiquem iguais. E vamos então queimar este barro numa grande fornalha para que esses tijolos, esse barro conformado, queimado, crie resistência. Porque a partir desses tijolos queimados, firmes, resistentes, endurecidos, nós vamos construir a cidade e vamos construir uma torre. Cidade feita de homens, tijolos. Parece um pouco estranho essa ideia, né? Mas não pense isso não. Pense espiritualmente. Pense que aqui é uma linguagem simbólica, porque o oposto também disso é verdadeiro. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22? Quem sabe de cor? E todos nós estamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Nós estamos sendo edificados. Versículo 22 fala, e também vós estão sendo edificados uma casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados, uma grande habitação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. A imagem de um edifício, de uma construção, de uma edificação. 1 Pedro capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz, a partir do versículo 5, vós sois pedras que vivem, e como pedras estão sendo edificados uma casa espiritual para a habitação do Senhor. Então a Bíblia usa dessas metáforas, dessa linguagem de edificação. Quantas vezes o pastor Marcos, Eleilson e demais irmãos aqui não usou essa expressão dizendo, irmãos, o Senhor está edificando a sua igreja? Quem já ouviu? E também em outros lugares. Agora, o que é edificar a igreja do Senhor? O que é edificar a igreja do Senhor? Nós estamos sendo edificados. Edificados. Eu sei que se fala muito em edificação, mas exatamente o que é isso? Como isso acontece? Você vem ao culto,
traz uma oferta, canta 3 hinos ou 4, ouve a palavra, às vezes sem ouvir, às vezes fica ali esperando acabar, acaba nunca. Tem palavras que você fala, essa foi boa. Agora a maioria fala, não, essa não foi tão boa. Essa eu não sei o que aconteceu, está assim meio tal. O que está acontecendo? E com isso vão passando os anos, o tempo, né? E nós estamos sendo edificados. O que é ser edificados? Saiba que você, de um jeito ou de outro, está sendo edificado. Não adianta. Porque edificação é a formação de uma consciência, dissemos isso ontem. E a grande Babilônia está sendo edificada, e a Nova Jerusalém está sendo edificada. De sorte que quando diz, peguemos o barro, amassemos-los bem, e vamos conformá-los todos numa única forma, vamos dispô-los numa fornalha, para que ganhe resistência. Esse arranjo, esse projeto maligno, é para construir em você uma forma de ser no mundo. Isso se faz por diversos meios. Nós diariamente estamos sendo afetados, a nossa mente, na forma de pensar, na forma de ver, na forma de interpretar o mundo. Você vive num mundo capitalista, por exemplo. E este mundo capitalista impõe regras e normas de vida, de como você deve se relacionar com o dinheiro, por exemplo. Dinheiro no mundo capitalista é coisa séria. Dinheiro é coisa séria. O dinheiro é motivo de mortes. Grandes países invadem nações aí, em guerra, e matam milhares de pessoas, investem trilhões de dólares por causa do petróleo que está lá dentro. Não é assim que acontece ou não? Você está vendo isso? Você fica horrorizado. Quantos trilhões foram gastos na guerra contra o Iraque? Você fica abismado. E olha que é uma nação protestante. Pode ser protestante, só não é uma nação crística. É uma nação anticrística. Eu digo não de pessoas. A nação como nação nunca foi, desde a sua origem, desde a sua fundação. Os Estados Unidos nunca foi. Ele começou com muito sangue derramado. Desde a Inglaterra derramando sangue lá, chegaram nas Américas derramando mais sangue, e hoje não derrama mais por causa dos direitos humanos, ou derrama nas grandes guerras, né? Certamente. Mas é um espírito anti. Você pode justificar o que for. Justificar a paz. Para ter paz você tem que matar. Justificar a economia. Quantos refugiados estão sofrendo? Mulheres com seus filhos, crianças passando fome, frio, doente, sem um teto, sem uma nação, sem um lugar, sem um abrigo, sem nada, morrendo diariamente nos navios, nos mares. E só que ninguém quer receber. A nação que, do ponto de vista político, do qual nós não fazemos parte diretamente, fala, não podemos receber, porque vai tirar os nossos empregos. Não é assim? Não podemos, porque vão entrar os terroristas. Aí nós começamos aqui nas redes sociais a conversar uns com os outros. Aí vem aí um fake news dizendo que está chegando um navio com tantos 1000 refugiados. Nunca chegou esse navio aqui, mas lembra da época que discutia isso? Aí nós começamos a nos posicionar cristicamente. Sim ou não? Cristicamente. Não, porque esses vagabundos não podem vir, é tudo terrorista. Aí fala, não, são tudo muçulmano. Aí começamos a justificar. Vão tomar nossos empregos, vão destruir nossa economia. Nós vamos dividir o pouco que temos com quem está chegando. Observa como são as coisas. Tudo isso vai formando maneira de pensar. E nós vamos nos permitindo, nós que nos dizemos cristãos, vamos nos permitindo pensar como pensa Nirod. Quando você assiste uma novela, e a novela está carregada de adultério, a
novela não tem problema com a novela, com o filme, com nada. O problema é quando você vai se envolvendo tão afetivamente com aqueles personagens, que você se deixa seduzir por um enredo mentiroso, inclusive, e você passa a se posicionar, mesmo contra uma ficção, ou a favor dela, com uma mente caída. Saiba que mesmo que seja uma ficção, se você se envolve afetivamente com aquilo, a ponto de brigar e se posicionar, eu vi isso há centenas de vezes, isso vai refletir na sua vida prática. Vai, porque você acaba sendo constituído. Uma forma de pensar vai sendo gerada. Eu não digo para vocês não assistirem novela, eu digo assistam, mas assistam com ponto de vista crítico. Assistam com o evangelho no coração, dizendo para as pessoas que estão perto de você: olha, esse procedimento é anticrístico. Nós não podemos corroborar com isso, nem aceitar que o nosso coração acredite nisso. Nós duvidamos disso, nós não aceitamos esse comportamento. Nós temos que ter, nós estamos sendo formados diariamente, tudo o que acontece, em todos os setores, inclusive aquilo que você ouve nas igrejas. Agora, indo para o aspecto positivo, e que também pode ser negativo, misericórdia, ocorre que nós estamos, nós congregamos porque nós precisamos de ser edificados. A igreja e a reunião da igreja, ela nunca foi dispensável ou relativa. É uma necessidade profunda, porque quando nós nos reunimos, nós somos edificados, nós estamos sendo influenciados, teoricamente falando, pelo evangelho, para a constituição de uma mente crística. Lógico que nos púlpitos onde não se prega o evangelho verdadeiro, está havendo um outro tipo de edificação. Mas, pastor, mas é porque eu vejo pela internet. Graças a Deus que tem a internet, né? Que alguns podem assistir pela internet, porque estarão de algum modo sendo influenciados também pela palavra. Está ouvindo, está recebendo. Só que eu penso, e aí os irmãos permitam eu falar, como diz o apóstolo Paulo, falo como homem, né? Me perdoe, é um ponto de vista totalmente particular, mas eu vejo que é muito egoísmo de alguém que, podendo congregar, prefere ficar em casa assistindo pela internet. Que podendo, tem uns que não podem, estão doentes, como sair? Tem uns que não podem porque moram quilômetros e quilômetros longe de onde poderia congregar num lugar saudável. Não tem como. Impede, né? Tem os impedimentos naturais. Mas os que podendo não congregam. Pastor, mas eu estou recebendo do mesmo jeitinho aqui em casa. Eu falo glória a Deus por isso. Mas é um baita do egoísmo, de um egoísmo. E saber que nós estamos sofrendo aqui para continuar. E você em casa deitado, assistindo deitado, nem sentado está. Eu sei que você está deitado, eu estou vendo daqui. Eu acho um egoísmo, eu acho. Vocês não acham não? Não tem problema não achar, eu acho. Porque se eu acredito nisso que eu estou ouvindo, eu vou lutar para ajudar. E se eu estiver longe, sem poder ir, eu vou ajudar de alguma forma, eu vou orar para esse povo, eu vou ofertar para esse povo, eu vou encorajar quem pode ir. Olha, eu não estou indo, fulano, porque eu tenho esse empecilho, mas você pode, vá ajudar. Tem um irmão que mora em, como é que é, lá da Guiné? Guiana Francesa. Irmão Álvaro. Ele é um exemplo de fé e de amor. Um exemplo. Eu até receio que ele ouça o que eu esteja dizendo e amanhã ele mude. Mas é uma gracinha. Homem puro. No sentido, por exemplo, eu falo, ele acredita de verdade, com pureza.
Ele mora em outro país. Primeira razão para não congregar: eu moro em outro país. Olha aqui, tem justificativa melhor do que essa? Como? Aí se alguém questiona, assim: tem igreja aqui onde eu moro? Não, não tem. Então, como é que você quer que eu congregue? Você está louco? Começa daí. Ele poderia dizer, não poderia? Ele mora numa região e ele trabalha nas matas. Ele trabalha com extração de alguma coisa, numa firma, não sei explicar direito. Mas ele trabalha tocar dentro da mata, fica 3, 4, 5 dias, uma semana, 2, dentro dos matos, sem acesso, sem comunicação, sem nada. Ele aparece, irmão, estava sumido porque eu estava sem internet, sem comunicação, lá dentro das matas. Ele fala. Mas aí, e ele ganha pouco, ele é um trabalhador braçal, manual. Sabe, quem trabalha assim não ganha quase nada, né? Vocês sabem disso? Ou não sabem? Vocês ganham bem porque vocês trabalham com a caneta. Carimbo, pá, assinou um negócio aqui, é 1 milhão. Qualquer assinatura é 500 mil, vai. Eu entendo isso aí. Mas o nosso irmão Álvaro, ele trabalha, o trabalho de verdade é o dele, verdadeiro. Está lá, lutando. Aí o irmãozinho, às vezes fala: irmãos, eu tinha um bico para fazer dentro da mata, mas alguém foi lá e tirou minha chance. Até falou uma vez, e eu estou aqui orando a Deus para Deus me dar uma outra oportunidade de trabalho, de emprego não, de trabalho. Aí o irmão vai lá, consegue. Aí ele vem, aí ele fala assim: eu quero fazer uma oferta para o ministério de Volta à Palavra. Gente, como assim? Eu diria, irmão Álvaro, você está totalmente dispensado pelo amor de Cristo, pelo Evangelho, a não ofertar, porque a sua oferta é a nossa oferta para você. Não é legal, é? A sua oferta é a nossa oferta para você. Receba o que você iria ofertar como oferta nossa para você. E cuide da sua vida, da sua família. Não, ele quer ofertar. Ele se sente no dever, no direito de ofertar. Aí ele encontra um problema. Qual o problema? Lá onde ele mora não tem, no país dele não tem BRB. Então ele podia falar: irmãos, eu estou com o dinheiro para ofertar, mas não tem BRB. Ou melhor, não tem Banco Regional de Brasília. Eu moro aqui em Guiana Francesa. Não tem jeito. Não vou ofertar, vocês me desculpem. Até está aqui na minha mão, mas não tem como chegar aí. Me perdoe, não tem jeito. Só que aí ele fala: não, mas eu vou dar um jeito. Irmãos, em Brasília tem alguém que tem uma conta num banco, outro banco, eu passo para a conta do irmão, o irmão passa para a igreja. Olha um trabalho que dá. Aí conseguiu uma conta da Caixa Econômica Federal, de um irmão. Aí só que ele fala: mas aqui também não tem como. Para eu poder depositar esse dinheiro na Caixa Econômica Federal, eu vou ter que pegar um barco. E vou ter que viajar de barco 4 horas para fazer o depósito. Ele pega o barco e fica 4 horas no barco, levando a oferta para o Ministério Apostolado de Volta à Palavra, para pregar o Evangelho. Isso é coração puro. Aí depois R$362. Não é bem essa coisa. Eu quero dizer que até o valor tem uma expressão de ser. Por que não 360? Porque tem que ser e 2. É porque é na proporção do que eu recebi. Ele entendeu assim. Ele não é lei, não é nada, não é coerção, não é medo do demônio, não é nada. É coração. Só isso. Então, congregar presente é uma necessidade para sermos trabalhados, até porque a edificação não ocorre somente pelo que nós ouvimos, mas pela relação do que ouvimos e do que vivemos, numa relação de família. É muito importante. Então, ocorre que o projeto de Nirod, voltando ao aspecto negativo, é de forjar esses homens, de construir esses homens, uma cidade, uma torre. Essa torre era um templo para a adoração do próprio homem, para tornar célebre o nome do homem. Bem, não sei o quanto eu estou conseguindo ser convincente e demonstrar que está havendo uma edificação. Esse anticristo está sendo gerado. Não estou negando que possa haver um anticristo futuro, tá, amados? Não. Tá, para mim não vai fazer a mínima diferença ele está lá ou não está lá.
Mas digamos que ele vai estar lá em algum lugar, tal, tá bom. Mas o fato é que aquele homem vai simplesmente representar historicamente um fato que foi trabalhado ao longo de toda a história, em toda a humanidade. Você está sendo edificado o novo homem ou o velho homem? O Cristo de Deus ou o velho Adão? O Cristo ou o anticristo? Pense nisso. Isso é muito sério. Isso está acontecendo. Tá bom?